ser humano é composto de intelecto, vontade e emoções. É isso que nós somos. Nós somos o resultado sinérgico de intelecto, vontade e emoções. O intelecto está ligado aos nossos pensamentos, nos faz pensar, decidir. As nossas vontades está ligada àquilo que nós queremos, aquilo que nos influencia, que nos atrai. E as nossas emoções está ligada aos nossos sentimentos, aquilo que muitas vezes, mesmo não sendo real, mas são os sentimentos que nós temos. E nós agimos movidos por sentimentos. É muito importante que intelecto, vontade e emoções estejam protegidos, guardados, porque esse intelecto, vontade e emoções estão ligados ao que a Bíblia trata de coração, que é o centro da nossa vida, o centro das nossas vontades. Se assim for, nós teremos coração protegido e intelecto, vontade e emoções verdadeiramente protegidos. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos nas nossas lições bíblicas de escola dominical, o currículo dos jovens, nesse quarto trimestre de 2024. Na aula de hoje estudaremos a lição de número 3, do dia 20 de outubro de 2024, e vamos tratar sobre um coração protegido. Como ter um coração protegido. Nós vamos entender o que é o coração segundo a Bíblia, que é claro, não é esse órgão de carne, né, que bombeia o sangue para todas as células do nosso corpo, é o centro das nossas vontades, centro das nossas emoções, centro da nossa vida, e nós vamos perceber que quando este centro da nossa vida está realmente protegido, nós teremos também protegidos os nossos pensamentos, as nossas vontades e as nossas emoções. O texto principal da nossa lição está em Provérbios capítulo 4 e versículo 23. 23 é o versículo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, o coração na Bíblia fala de intelecto, vontade e emoções. E nós vamos entender isso aqui durante a aula de hoje. O resumo da lição nos diz que quando cultivamos as virtudes da palavra de Deus, protegemos nosso coração. O que são virtudes? São princípios virtuosos que devem ser cultivados. E cultivar, eu vou repetir aqui, eu disse isso na aula passada, cultivar é cuidar. Quando nós lançamos uma semente, quando o semeador lança uma semente no solo, ele não pode só lançar a semente e esperar que ela germine. Ele precisa cultivar, ou seja, guardar. Quando aquela semente começa a crescer, quando aquela planta começa a crescer, aquele arbusto, seja semente de que for, é preciso cultivar, é preciso podar, é preciso cuidar da terra, é preciso cuidar para que insetos não venham e destruam aquela planta. Então, cultivar é isso. Cultivar é proteger, é guardar para que tenhamos, para que alcancemos o resultado esperado. O texto bíblico, a nossa lição de hoje, está em Provérbios, capítulo 4, versículos 20 ao 23, que nos diz o seguinte: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Repito o que falamos na lição passada, aqui é a sabedoria falando, não é? Aqui não é Deus que está nos chamando de filho, é a sabedoria. É claro que é a sabedoria que vem de Deus. Então, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixe, aparta-se dos teus, não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o teu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Perceba o versículo de número 22 aí, olha. Porque são vida para os que a acham e saúde para o teu corpo. Então, o que o texto está nos dizendo aqui é algo que as ciências que estudam o comportamento humano já sabem de algum tempo para cá.
não era algo percebido cientificamente nos dias de Salomão, mas a sabedoria que Deus dá a Salomão faz com que ele escreva coisas que as ciências descobririam depois como algo saudável para a nossa vida. Nós conhecemos, eu estudo comportamento humano, sou psicanalista, terapeuta, então nós sabemos que existem o que nós chamamos de doenças psicossomáticas, doenças da psique, doenças do adoecimento da mente, que trazem um resultado no corpo, soma, que é a palavra grega para corpo, que provocam problemas cardíacos, pressão alta, enfim, diversos outros problemas, pode provocar um câncer. E o que Salomão está nos dizendo aqui, olha, se o seu coração estiver guardado, protegido, se a sabedoria de Deus guardar a sua mente, suas vontades, as suas emoções, você vai viver uma vida equilibrada, porque elas são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Vida psicológica, psicoemocional, vida para a nossa mente, uma rigidez mental, mas também é uma vida saudável para o nosso corpo. É que são as doenças, nós vamos evitar as doenças psicossomáticas. Como eu disse no início aqui, o ser humano é composto de intelecto, vontade e emoções. E você vai perceber que na lição de hoje nós vamos estudar primeiro ponto o conceito bíblico de coração, depois no segundo ponto nós vamos estudar sobre protegendo os pensamentos, ou seja, protegendo o nosso intelecto. No terceiro ou no quarto ponto vamos estudar sobre protegendo a vontade, que as nossas vontades devem estar protegidas, ó, intelecto, vontade, e no terceiro ponto, protegendo os sentimentos e as emoções. Então, na lição de hoje, nós vamos aprender sobre a integralidade do ser humano protegida pela sabedoria. Primeiro ponto, nós vamos tratar sobre o conceito bíblico de coração, e o nosso escritor vai nos propor aqui que no capítulo 4, a sabedoria aparece como primazia, em que o pai procura transmitir ao filho a escolha entre dois caminhos e o apelo à pureza do coração. Então, essas três coisas aqui, ó. Primazia. O que é primazia? É aquilo que é importante, é aquilo que vem primeiro, aquilo que é primaz para a nossa vida. E nesse capítulo 4, a sabedoria aparece como essa primazia que o pai está procurando transmitir ao filho. Então, procura transmitir ao filho a sabedoria, é a escolha entre dois caminhos e o apelo à pureza de coração. Essas duas coisas aqui são muito importantes na nossa vida. A escolha, ou transmitir, aliás, a escolha entre dois caminhos. Nós sempre fazemos escolhas entre dois caminhos. Desde Deuteronômio, desde que o povo de Israel saiu do Egito, Deuteronômio capítulo 27, 28, Deus fala isso com o povo de Israel. Escolha, te proponho a bênção e a maldição, principalmente o capítulo 28. A vida e a morte, escolha, pois, a vida. A nossa vida é uma vida de escolha. Eu gosto, eu tenho uma frase, que são três palavras, que começam com D, que eu gosto muito. Decisões decidem destinos. Nós precisamos entender isso. Decisões decidem destinos. A decisão que resolvemos tomar é uma escolha. Só que nós somos escravos das nossas decisões. Essas decisões vão decidir na nossa vida coisas que nós não teremos mais condições de decidir. E elas vão decidir o nosso destino. Então nós sempre fazemos escolhas. E é também um apelo à pureza de coração. Guardar o nosso coração, guardar o coração protegido. Então, esse primeiro parágrafo do primeiro ponto é uma compreensão de Provérbios, capítulo 4. Depois, o segundo parágrafo, o coração. O que é o coração? Essa palavra que traduz essa ideia de coração na Bíblia. O nosso escritor vai nos fazer assim um resumo dizendo nesse ponto, né? Ele vai dizer, ó, então, é claro, depois de várias argumentações aqui, você que é o professor de escola dominical vai estudar bem a lição, mas aqui o nosso objetivo é te dar um caminho para que você entenda qual é um ponto central dentro de cada tópico desse. Então, podemos dizer que na Bíblia o coração ganha uma amplitude na relação entre pensamento, emoção, sentimento e vontade e ação. Então, ó,
entre pensamento, emoção, sentimento e vontade e ação. Se a gente parar para perceber, nós vamos entender que, ó, algo importante para a gente entender, ó, pensamento, aquilo que nós pensamos, produz em nós emoções. E essas emoções geram sentimentos. Nós sentimos e ativamos as nossas vontades. E essas vontades geram em nós uma ação, uma atitude. Então, isso aqui é um movimento sinérgico que ocorre dentro de nós. Os nossos pensamentos, se você começar a pensar muito numa coisa, as suas emoções se voltarão para aquilo. E você vai ter sentimentos, e esses sentimentos gerarão vontade, e essas vontades vão direcionar as suas ações. Então, nós precisamos ter isso guardado em nós. Ou seja, o coração é o centro da vida humana. Biblicamente falando, o coração é o centro da nossa vida. Segundo ponto da nossa lição. A Academia de Pregadores tem um recado para você. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Protegendo o pensamento. Aquilo que nós pensamos, é o que nós acabamos de falar aqui, ó. Aquilo que nós pensamos gera uma emoção. Você já parou para perceber isso? Às vezes você começa a pensar de alguém determinada coisa. Ah, eu acho que fulano de tal me olhou mal. Eu acho que ele me olhou diferente. Não, o jeito que essa pessoa me olhou não foi legal. Aí você começa a pensar nisso. Nutrir esse pensamento desordenado no seu coração. Daqui a pouco você vai ter algumas emoções e você vai perceber o seguinte: "Não, essa pessoa não gosta de mim. Ó, nossa, não gosta de mim. Ah lá, deve estar falando de mim." Por quê? 95% das nossas emoções são reais,
mas não são verdadeiras. O que que é isso? É quando você conhece uma pessoa e depois, né, de um relacionamento, depois de um tempo, você toma coragem de falar com aquela pessoa: "Nossa, quando eu te conheci, você era chato demais". A pessoa fala: "Não, eu nunca fui chato". "Não, era chato sim". "Não, não era". "Era, não era". Na verdade, a pessoa não era. Eram as suas emoções que estavam dizendo isso. Ou seja, eram emoções reais. Elas eram emoções reais. Só que não eram emoções verdadeiras. Não eram emoções que estavam ligadas à verdade. Então nós precisamos ter cuidado, porque os nossos pensamentos podem gerar emoções que não são verdadeiras. Então, segundo ponto, protegendo o pensamento. Primeiro parágrafo, o pensamento bíblico. E o nosso escritor vai nos propor nesse primeiro parágrafo que é o seguinte, ó, esse trabalho de processar o pensamento tem a ver com selecionar o que será o centro da atenção de seu pensamento. É só a gente ler, gente, Filipenses, capítulo 4. O nosso escritor, ele faz questão de nos dizer aqui o que pensamos inevitavelmente gerará sentimentos e emoções em nós. Filipenses, capítulo 4 e versículo 8, que eu vou fazer questão de ler, porque eu gosto muito desse texto. E eu acredito que essa versão dessa Bíblia que eu estou com ela em mãos aqui, é uma versão que fala sobre dominar. Quer ver, ó? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Como é que eu faço para ter bons pensamentos? Deixando que os meus pensamentos sejam ocupados por isso aqui, ó. Filipenses capítulo 4 e versículo 8. Nada pode ocupar o nosso pensamento. Tem uma outra versão que diz: seja isso que domine o vosso pensamento. Outra versão diz: nisto pensai. Ou seja, eu posso definir aquilo que vai dominar o meu pensamento. Você pode definir aquilo que a sua mente vai nutrir, aquilo que a sua mente vai pensar. Desvie a sua mente de pensamentos negativos, desvie a sua mente de pensamentos que não vão produzir coisas boas. Nós podemos fazer isso. Tem gente que fala, pastor, mas eu não tenho controle. Então, meu amigo, você vai orar a Deus, minha filha, meu filho, você vai orar a Deus e pedir a Deus que te dê domínio próprio, que é uma das virtudes do fruto do Espírito, quando o fruto do Espírito é gerado pelo Espírito no nosso coração, que é o caráter de Cristo sendo gerado no nosso caráter. E aí sim, você vai conseguir dominar os seus pensamentos. É possível dominar os seus pensamentos. Segundo parágrafo desse segundo ponto, pensamento protegido. Pensamento protegido. E o nosso escritor vai nos dizer aqui, ó, que quanto mais os valores divinos dominarem o nosso pensamento, olha, valores divinos dominar, aqui tem a chave para a gente conseguir pensar aquilo que a gente deve. Quanto mais os valores divinos dominarem o nosso pensamento, mais as nossas emoções, sentimentos e vontades serão influenciados por eles. Então, como ter os nossos sentimentos, emoções e vontades influenciados pelos valores divinos, deixando que eles dominem o nosso coração. Agora, o contrário também é válido. Quanto mais os valores dos instintos humanos dominarem os nossos pensamentos, mais as nossas emoções, nossos sentimentos e as nossas vontades serão dominados por ele. Ou seja, nós nos tornaremos escravos daquilo que dominar os nossos pensamentos. Somos escravos, foi justamente isso que eu escrevi aqui, somos escravos das nossas escolhas. Somos escravos das nossas escolhas. Aquilo que nós escolhemos, eu gosto muito de usar esta frase, somos escravos das nossas escolhas. Ó, tem pessoas que escolhem o caminho mal
e depois, no meio do caminho mal, escolhe o caminho errado, e no meio do caminho errado, começam a orar pedindo a Deus para Deus ajustar as coisas. Aqueles que, aqueles que escolhem o caminho certo fazem uma escolha só, porque no caminho do bem, no caminho certo, as coisas certas vão dominando a nossa vida. Terceiro ponto da nossa lição. Nós falamos no primeiro ponto sobre protegendo os nossos pensamentos. Agora vamos tratar no terceiro ponto sobre protegendo os nossos sentimentos e emoções. Isso aqui, gente, é claro que o nosso tempo de aula aqui é um tempo curto. Isso aqui tem um propósito nisso, não é? Mas na sala de aula a gente pode explorar um pouco isso melhor. E isso aqui dá para fazer um seminário, dá para a gente estudar muito sobre isso. Protegendo os nossos sentimentos e as nossas emoções. Se tem uma coisa que nós precisamos lutar para proteger, são os nossos sentimentos e as nossas emoções. O escritor nos diz, aliás, o primeiro parágrafo diz, emoções e sentimentos. O livro de Provérbios nos mostra que as palavras da nossa boca e a saúde do nosso corpo, continuando aqui, tem a ver com o equilíbrio entre as nossas emoções e sentimentos. Então, a saúde do nosso corpo e as palavras da nossa boca e a saúde do nosso corpo tem a ver com o equilíbrio entre as nossas emoções e sentimentos. Nós precisamos lutar para termos emoções e sentimentos equilibrados. Outra coisa que ele nos diz aqui, a emoção é um estado mental intenso, explosivo e de pouca duração, que provoca impacto em nosso comportamento. Isso é emoção. Você precisa entender que a emoção é intensa, explosiva, tem uma duração curta. Na hora da emoção, o que nós precisamos fazer? Ter controle, ter domínio próprio para que nós não deixemos as nossas emoções nos dominar. Nós não podemos ser pessoas movidas por emoção. O sentimento é um estado mental menos intenso e menos explosivo, porém suave e duradouro. Então nós precisamos entender que o sentimento, nós devemos ter cuidado para que ele realmente seja equilibrado. As nossas emoções desequilibram os nossos sentimentos. As emoções têm o poder de desequilibrar os nossos sentimentos. Então, se nós procurarmos ter sentimentos equilibrados, as nossas emoções serão também equilibradas e vão gerar aí um equilíbrio para que a nossa vida seja uma vida mais tranquila. Segundo parágrafo do terceiro ponto, emoções e sentimentos protegidos. Então, como proteger as suas emoções, como proteger os seus sentimentos? As emoções, é importante dizer isso aqui, elas não são más. As emoções não são más. Elas cumprem um papel muito importante para a nossa autopreservação. O problema é que se elas se desequilibrarem, toda a vida também se desequilibra. Tem gente que é emotiva demais. Né? Nós não estamos falando de gente emotiva demais. Não tem problema ser muito emotivo. O problema é quando o emotivo deixa que as suas emoções se desequilibrem. E essas emoções desequilibradas realmente trazem um problema muito grande. Do ponto de vista bíblico, a melhor forma de equilibrar as nossas emoções ou protegê-las é cultivando sentimentos virtuosos, cuja porta de entrada é o amor. É o amor. Então, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, deve estar alicerçado no amor, porque nós teremos emoções equilibradas. Fulano falou mal de mim, que o amor seja este equilíbrio. Eu estou com vontade de matar alguém, que o amor seja este equilíbrio. Então, o amor deve ser a porta de entrada por onde todas as nossas emoções realmente passam. E o quarto ponto da nossa lição, que é protegendo as nossas vontades. A gente sabe que nós vivemos uma sociedade que acha que todas as suas vontades devem ser feitas. E nós precisamos proteger as nossas vontades, ter vontades equilibradas. Primeiro parágrafo, a vontade e as saídas da vida. O nosso escritor vai nos propor aqui, que o que
falamos e fazemos são consequências do que cultivamos no coração. Tem gente que fala assim: nossa, eu não sei nem por que eu falei isso, eu não sei nem por que eu fiz isso, eu não devia ter feito. É porque está cultivando, é porque está sendo cultivado no seu coração. Eu lembro que uma vez a gente estava lá no quartel, lá na polícia, e fazendo instrução de educação física, e a gente estava jogando bola. E aí, tal, teve uma situação lá assim, meio calorada, que não sei o quê. Aí, de repente, um colega de trabalho brincou comigo e disse: ah, pastor, você mentiu aí, ó, você xingou aí, ó, você xingou. Eu falei: não xinguei. Aí esse personagem xingou sim, xingou. Eu falei: não, não, não xinguei. Não, você xingou sem ver. Eu falei: não, não, não xinguei. Aí depois o outro falou: não, a gente tá brincando com você, você não xingou, não. Eu falei: sabe por que eu tenho certeza que eu não xinguei? Porque não é um hábito, não é algo que eu estou cultivando no meu coração. Porque quem cultiva esse hábito xinga sem querer. A pessoa fala: ai, me escapuliu. Escapuliu nada. É porque o coração está cheio disso. O próprio Salomão disse em Provérbios que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, aquilo que nós cultivamos em nosso coração é o que nós vamos fazer. É o que nós vamos fazer. E é justamente como o nosso escritor finaliza aqui, ó. Do coração emerge a nossa vontade. Da vontade geramos a ação. Nossa vontade e ação são boas se o nosso pensamento e sentimentos também forem bons, ou seja, aquilo que nutrimos. Eu tenho um livro que eu gosto sempre de citar nesse aspecto. O livro chama Quando Ser Bom Não Basta. Nós precisamos gostar de ser bom, querer ser bom, não sermos bom, como diz o autor do livro, só por uma imposição social. Nós precisamos nutrir a bondade no nosso coração. Segundo parágrafo do quarto ponto e último ponto da lição, vontade protegida. Vontade protegida. O Espírito Santo, nos diz aqui o nosso escritor, o Espírito Santo, mediante a palavra de Deus, nos leva a desejar fazer tudo o que glorifica o nosso Senhor Jesus. É o que nós desejamos, é o que a nossa vontade realmente propõe ao nosso coração. Ó, então, desejando as coisas do Espírito, podemos falar das coisas do Espírito e fazer as coisas do Espírito. É aquilo que o nosso coração verdadeiramente deseja. E eu escrevi aqui, ó, que o Espírito e a carne são como dois cães bravos se degladiando dentro de nós. Quem irá vencer? Aquele que a gente alimenta mais. Porque tem gente que fala assim: ah, eu desejo muito, pastor, fazer as coisas do Espírito, mas eu não consigo fazer. Não consegue fazer por quê? Porque não alimenta as coisas espirituais, alimenta as coisas carnais. E aí teve um desses grandes, não sei se foi Lutero, acho que foi Martinho Lutero que disse que a natureza carnal e a natureza espiritual são como dois cães bravos que estão lutando dentro de nós. Irá vencer aquela que nós alimentarmos mais. Então, alimente mais as coisas espirituais. Leia a palavra, ore, procure falar das coisas espirituais e você vai perceber que realmente a sua vida espiritual, a sua natureza cotidiana será voltada para falar das coisas espirituais. Estes são segredos de Provérbios para uma vida bem-sucedida em todas as áreas do nosso ser. Deus te abençoe. Um grande abraço, pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.